comecei a respirar com a falta de ar, estava sentindo mal. E aí eu lembro o que aconteceu, porque eu não lembro. Porque, como o pastor disse, o diabo, ele prefere tudo que está no corpo. Ele prefere ficar escondido do que se mostrar. E ele apareceu na minha vida através dessas duas doenças. Então, quanto não é? Sei que é um dos primeiros testemunhos será da minha filha. Sei que ela está nervosa, entendo, com certeza. Mas estou aqui para reforçar. No dia 11 de outubro, a irmã Alessandra, líder do Ministério de Adolescente, esqueci, Alessandra, desculpa, de adolescente, me chamou e falou: Elistã, eu tive um sonho e Deus me revelou algo que você estaria no sofá dormindo e a Gabi estava pedindo ajuda, ela está precisando de ajuda. Eu posso falar com ela? Eu falei: pode. E a Alessandra assim à noite fez, tirou a Gabi do culto. E diante de muita conversa que ela fala até hoje, a tia Alessandra me forçou, porque foi mais de 3 horas para conversar com a Gabi. E eu até falei com o pastor assim: pastor, não sei se a Gabi vai falar alguma coisa não, pode ser algum namorado, porque eu não via. E a Alessandra saiu da conversa, olhou para mim e falou: olha só, Elistã, a Gabi é séria, mas eu não posso te falar, porque ela fez eu prometer a não falar. Eu vou orar e der ela até domingo para ela falar com você, mas não falou nada. E eu não via nada. Nunca vi nada, nunca percebi nada que a minha filha estava com anorexia e bulimia. Até porque, desde pequena, a Gabi não come gordura, a Gabi não come pudim, a Gabi não come costela, a Gabi não come um monte de coisa já para não engordar. Então isso dificultou muito para mim reconhecer e ver isso, e não vi. Passou uma semana e nada. A Alessandra ligou lá para casa, conversou com ela e falou: vou te contar para tua mãe. Ela gritou com a Alessandra. E a Alessandra ficou apavorada, e o Cláudio falou: faz as pazes com a Gabi, porque o inimigo, a gente não está lutando contra a Gabi, estamos lutando com o inimigo. E ali ela falou: o pastor Gilmar sabe, o pastor me orientou, ele disse: não, vamos orar, porque o Senhor vai te mostrar o que é. Mas eu não via nada, não me pergunte. Mas depois de 2 semanas, numa quinta-feira, eu cheguei do trabalho e a Gabi estava dormindo no chão. E eu olhei para ela e falei: Senhor, me mostra o que a minha filha tem. E veio no meu coração: mexe nas coisas dela. E quando eu mexi, estava uma carta escrita para uma colega dela, uma amiga, que ela estava cortando a amizade com a menina, que a menina não estava de acordo com a anorexia e bulimia, que a amiga dela seria a Ana e a Lia. E eu realmente fiquei sem entender, porque eu nunca ouvi falar da Ana e Lia. E peguei aquela carta, coloquei ele no trabalho. Cheguei lá, mostrei para a minha patroa e ela falou: vou entrar no site. Quando ela entrou no site, ela falou: corre com a tua filha para o psicólogo, porque ela está com anorexia e bulimia. E pirei na hora, me senti uma mãe desnaturada, me senti terrível. Eu falei: mas Senhor, por quê? Porque quando eu cheguei em casa, numa grande chuva, que eu ia conversar com a Gabi, a Alessandra chegou. E ela disse: não estava se suportando mais, que a Gabi já estava tendo compulsão, já estava sentindo dores, já não subia na escada da escola, e estava passando mal, e eu não via. E ali, quando a Alessandra entrou na minha casa, eu falei: Alessandra, eu já sei o que é. E a Alessandra começou a chorar e a glorificar o Senhor, porque ela não traiu a amizade da Gabi. E eu falei: Senhor, e aí começou mais uma luta. Porque comecei a chegar do trabalho, levar a Gabi para a UPA, porque não comia, não andava mais. Chegou o tempo de eu e a Alessandra levar ela várias vezes ao médico. E o médico sempre falava: tem que levar ela para o psicólogo. E caminhou ela para o CAP de Madureira. De lá colocar a Gabi para o Clementino Flávio. E nada de psicólogo. Procuramos, encontramos aqui no postinho, porque não podia levar ela para outra área. E diante das consequências, eu liguei para a Andréa Santana desesperada, e a Andréa falou que a Ana, amiga, a doutora Isete, inclusive ela já pregou aqui na nossa igreja, no culto de casais e no congresso de mulheres. Ela é da Igreja Batista de Duque de Caxias. E liguei para a doutora Isete. E assim ela fez a primeira consulta com a minha filha e falou: minha irmã, eu sozinha não vou conseguir. A tua filha apenas não está doente psicologicamente, mas é espiritual. Precisamos de igreja para estar intercedendo ao favor dela. A minha vai ser uma. Liguei para a Andréa e a Ana, e a
igreja de La Impaciência estava orando pela minha filha, a igreja de Claudinho estava intercedendo pela minha filha. Mas aí a luta não acabou. Foi diante da minha filha não comer mais, e diante dela começar a comer uma colher de arroz e começar a gritar de dor. Foi diante que ela falava para mim que tinha ódio de comida, que ela tinha pavor à comida, e eu só fazia chorar. Eu orava para minha filha todo dia, ela não fechava meus olhos. E diante daquilo, cada dia mais era aumentando, e o que eu fazia? E precisando, a doutora Zé, precisando do psiquiatra. O psiquiatra foi um dia de luta. Eu, Rose, pastor Gilmar e a doutora Isete não conseguimos, porque quando a gente conseguia, ele não tratava o caso da Gabi, só maior de idade. E a gente orando. E a doutora Isete conseguiu, queria que acompanhasse o doutor Valdir, mas a gente só conseguiu consulta para o doutor Valdir dia 20 de janeiro. E a doutora Isete falou, está muito longe. E ela orou e falou assim, eu sei quem conhece o doutor Valdir. E ligou para a irmã da Igreja Batista, e a irmã ligou e falou diretamente com o médico, e ele mandou ir no dia seguinte, 7 horas da manhã. Atendeu minha filha muito bem, para a honra e a glória do Senhor. Mais uma surpresa o Senhor colocou na minha vida. Eu pensava que a irmã que estava me ajudando através de telefone seria uma mulher ativa de 30 anos. Quando eu cheguei lá, era uma velhinha de 82 anos. De bengala, a mulher me levou lá, pagou todas as despesas, nos trouxe de volta e ainda falou assim, e todos os dias liga, nós estamos orando pela sua filha, porque o Senhor vai nos dar vitória. E mais uma vez foi mais uma luta, minha filha começou a tomar 4 tipos de remédio, mas nenhum já estava, parece que não fazia efeito. Para mim trabalhar, eu estava dopando a minha filha com Rivotril e sertralina, porque eu tinha medo. Diante do tempo que estava, minha filha estava perdendo muita aula. Prova que ela fazia, minha irmã Luana tinha que levar para ajudar a subir na escada, porque ela não estava conseguindo mais andar. E diante da magreza, diante de tudo que estava acontecendo, e o pastor Gilmar Rose só falava para mim, vamos ter fé, o Senhor vai nos dar vitória. Mas foi dias de angústia, dias que eu falei, Senhor, vem aqui me ajudar, porque eu preciso de Ti. Foi uma experiência que o Senhor me deu para passar para vocês e para outras mães. Vamos cuidar dos nossos adolescentes. Esse final de semana, as coisas ficaram mais apertadas ainda, vamos dizer isso, porque eu estava com Jesus. No sábado, no chá de bebê da Kelly, me arrumei e vim. E a minha filha falou que a anemia soprou no ouvido dela. Mandou ela fazer um coquetel com todos os remédios. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pastor, eu consegui ver uma frase que a Gabi escreveu, que preferi estar dopada do que acordada para não comer. E o pastor Gilmar levantou o clamor pela minha filha no gabinete. E foi nesse exato momento que o Senhor abraçou e não deixou a Gabi fazer o coquetel do remédio e dormir. Quando eu cheguei em casa, ela contou para mim, mãe, eu ia fazer, mas não sei o que é que houve, eu dormi. E comecei a chorar agradecendo ao Senhor pelo livramento que Ele tinha feito na vida da minha filha. Por aí não passou, botei minha filha de novo no sábado para ela dormir. Quando foi dormir, 1h da tarde, ela acordou. Quando ela olhou para mim, ela falou, mãe, a Ana está aqui me perturbando. Ela falou para mim que ou me mata, então ela vai me matar. E ela começou a se arranhar, se bater. E eu comecei a chorar e a clamar porque eu não estava lutando com a minha filha. Sabia que eu estava lutando com Satanás. E liguei para a Rose e falei, Rose, me ajude em oração. Aí coloquei o telefone no ouvido dela e ela ouviu a Rose e se acalmou. Adotei minha filha mais uma vez e vim para a casa do Senhor. Foi difícil chegar ali. Muitas pessoas olharam para mim e falaram, não vai tudo bem. E eu falar que vai tudo bem. Diante até, porque psiquiatra e psicólogo, eles nos ajudaram, informando que não seria bom que a igreja nossa soubesse que a Gabi estava com anorexia e bulimia. Porque até a doutora Isete falou, não vai ser bom para ela, porque se expor, o diabo pode fazer alguma graça. Segunda-feira, minha filha deixou mais uma vez dopada, diante das circunstâncias. E quando eu cheguei, ela tinha quebrado a lembrança do aniversário de 15 anos, estava prostrada na cama. E quando eu vi, eu falei, Senhor, essa não é minha filha. Eu falei, filha, estava tudo bem, ela já não respondia mais. E diante daquilo ali eu falei, filha, o que é que houve? Ela falou, eu cortei, quebrei aquilo ali lá na escada, porque a Ana e a Mia falou que era para mim me matar, me cortar toda com a faca.
mas ela não conseguiu, porque o Senhor estava ouvindo as nossas orações. Na terça-feira, botei minha filha mais uma vez para ir trabalhar. E a minha mãe chegou para mim e falou: chegou o tempo de você ficar em casa, porque eu prefiro trabalhar para te sustentar, mas a minha neta não pode ficar sozinha. E na terça-feira, quando eu cheguei, ela estava meia bamba. E falei: você quer ir para o ensaio ou quer ficar? E ela olhou para mim e falou: eu prefiro ir para o ensaio, porque senão a Ana vai me notar. Na palavra dela, anorexia. Ela já tratava a Ana e a Mia como duas amigas, não como doença. Era terrível carta, uma das cartas da minha filha que ela falava: meu nome é Gabriela Santana, eu agora me tornei amiga fiel de anorexia e bulimia. Carta demoníaca que eu pegava e ela só fazia escrever. Doeu no meu coração, mas eu confiei no Senhor. E falei: Senhor, se tu tirar a minha filha de mim, é tua, mas não deixa o diabo levar não, que não é dele não. Doeu, chorei, não tinha dia que eu não amanhecesse chorando, não tinha dia que eu fosse dormir chorando, mas o Senhor me deu vitória. E na terça-feira chegamos aqui, ensaiamos, e ela sentou comigo lá atrás. E uma benção veio aqui e começou a falar sobre cura e libertação. Cura e libertação, e ela com cabeça baixa. E quando diante do coisa ele falou: o Senhor está quebrando o telhado da cura e da libertação nesta noite. E no final do culto ele pediu para toda a igreja levantar. E que pedisse a cura, a libertação que o Senhor estava libertando. E eu levantei, ela levantou juntas. E eu comecei a chorar porque eu não tinha mais força para falar. E ela falou assim: Senhor, me cura, me liberta, porque eu preciso ter experiência contigo. E a partir do momento que a minha filha falou isso, ela endureceu na hora, apertou minha mão e eu olhei para ela, eu falei: senta, filha. Ela já não sentou mais. E eu falei: senta em nome de Jesus. Ela caiu. E quando ela caiu, eu olhei para a neta enorme e falei: Aninha, chama a Rosa. Quando a Rosa chegou lá, pegou ela e colocou a mão no coração dela e começou a clamar. A Bruna estava desse lado aqui, entrou em desespero, porque a Bruna viu algo, pastor, sair de dentro da Gabi. Aquilo que a Gabi falou: mãe, quando a tia Rosa estava orando por mim, eu estava pensando que eu estava morrendo. Mas eu senti algo saindo de dentro do meu corpo, que doeu tudo que quanto era dos meus ossos. E dali, de hoje, diante de terça-feira para cá, a minha filha está comendo para a honra e a glória do Senhor. Gabi mudou em falar, Gabi mudou no semblante, Gabi, e quando chegou em casa, ela fez lá um blog para ajudar outras meninas. A minha filha está na luta com meninas amigas que tinham da anorexia. Uma saiu de coma quarta-feira, porque entrou em coma porque não estava mais comendo. A mãe de uma está falando com a Gabi está evangelizando essa menina pelo WhatsApp. Porque o Senhor tem promessa na vida da minha filha. O Senhor, a minha filha tem obra para fazer na seara do Senhor. E foi dia. Claro que a minha filha vai precisar ainda ir para a doutora Isete, como a gente tem conversado. Porque a doutora Isete falou para mim: olha, ele não vai ficar quieto. A tua filha tem obra grande para o Senhor. A Gabi está planejando diante do Senhor, andar em todas as escolas, fazer folheto, cuidar de menina, mostrar para elas que a anorexia e bulimia não é apenas uma doença, é coisa demoníaca. Até que se você entrar no site, eles têm pacto de sangue, tem cores de pulseira e nada disso eu vi na minha filha. E a minha filha agora, vamos caminhar para frente, porque o Senhor nos deu vitória. Hoje à tarde, ela sentiu uma dor de cabeça imensa. E eu falei: minha filha, vá lá, porque a sua dor de cabeça vai passar em nome de Jesus. Não deixa ele te parar. E ela chegou aqui, e está até aqui, para a honra e a glória do Senhor, para cantar a vitória. E ela vai sair por aí, contando o testemunho dela, ajudando os adolescentes igual a ela. E não existe só adolescente não, tá? Tem criança de 10 anos, com 11 anos, com anorexia e bulimia. Coisas que eu não sabia. E essa experiência que ela pediu ao Senhor, o Senhor a libertou.
o Senhor a libertou das garras de Satanás. Mais uma prova que Deus cuida dos filhos daqueles que oram. E falei ao Senhor, por este ano tá bom, né, Pai? Porque senão, para ser crente tem que ser doido. Eu já sou uma. Para ser crente tem que ter coragem. Senhor, misericórdia, esse ano já tá bom. O marido já caiu, quebrou os dedos para caminhar. E o Senhor falou, eu estou contigo. Entendeu? E quero te explicar outra coisa. Tem pessoas aí que estão com blusa. Ah, Jean, todas essas pessoas sabiam? Não. Não podia falar. Elas estão com blusa depois da terça-feira que eu liguei para uma até falando, nossa, eu estou me sentindo, até a menina falou, estou me sentindo, ela não falou excluída não, mas foi uma palavra que eu não lembro. Aí eu falei, eu que passei quase 3 semanas, sabendo que pastor Gilmar sabia da minha filha e a Alessandra, eu não podia saber. Quem é? Você ou eu? Mas diante do Senhor, quero agradecer as orações. Continue orando pela minha filha, porque o Senhor tem muita coisa para fazer ainda, porque eu creio. Quero convidar todas as pessoas que estão com essa blusa. Alessandra, do Espírito Santo, sua líder, que é em nome de Jesus. Quero convidar todas as pessoas que estão com essa blusa, que nós vamos formar aqui um coral. Tá? Nós vamos louvar o Senhor agradecendo pela vida da minha filha. Continue orando por ela. E mais uma coisa, a doutora Isete, esse ano que vem, pastor, ela ficou para mim conversar com o senhor, que ela quer conversar com os adolescentes, para trabalhar junto com a Gabi, para sair dessa igreja aí, para falar sobre anorexia e bulimia. Tá? Vou passar a oportunidade para a Alessandra. Ela não vai falar muito não, tá, gente? Eu prometo. Falar, não somente eu, mas o Cláudio também, nós somos juntos, né? Líderes do adolescente. Só um ponto aqui que a Elisângela falou, que nós não traímos, porque eu fiquei mais diretamente com a Gabi por ser mulher e por abrir, né? Conversar mulher conversa mais. Mas quando o Senhor me deu o sonho, eu já conversei com o Cláudio. Falei, Cláudio, sonhei isso, foi com a... E a Gabi me pediu ajuda e ela me pro meu quarto, no corredor, quem sabe, já foi na minha casa, e a Elisângela deitada no meu sofá. Eu tentava acordar a Elisângela e não conseguia, e a Gabi me gritando, pedindo ajuda. Conversei com o Cláudio, vamos orar. Isso foi em agosto. A Gabi colocou lá no site, né? Começou em julho, não foi? Junho. Foi em junho quando começou foi através, ela também teve essa vontade de fazer, de começar através de uma reportagem sobre anorexia e bulimia. A gente conversa lá com a Cristina Robson, fala que quando tem alguma reportagem falando sobre drogas, falando relacionamento sobre alguma coisa, ou aquilo nos afasta ou aquilo nos aproxima, porque cria curiosidade de experimentar. Para a Gabi teve curiosidade de experimentar e onde foi aberto coisas que Satanás todos os dias coloca, sugere a nós pecarmos contra Deus, pecarmos contra o nosso próprio corpo. E foi em agosto, início de agosto. E eu e o Cláudio ficamos, o pastor ainda não sabia, eu e o Cláudio ficamos orando, pedindo a Deus orientação dele, como nós iríamos falar com o pastor, sem conversar com eles não. Por quê? Essa orientação que Deus colocou para nós. E o pastor, a gente não pode conversar com eles não agora, estou explicando, que nós falamos assim, os líderes sabem, os líderes sabem. Esse é o pensamento, a gente vai ter pensamento. Os líderes sabem. Não é questão, a gente pede direção a Deus. Tudo que a gente faz na liderança dos adolescentes, a gente pede direção a Deus. Para quando acontecer alguma coisa, seja dele. Ele, toda a glória é ele, toda a honra é dele. Mas a gente precisa, como adolescente, porque eu sou mais, né? O Cláudio é mais calminho. Então, eu peço o seu palavras, mais calmo. Mas voltando para a Gabi, a gente pediu orientação, o Cláudio falou com o pastor, depois num dia de culto eu conversei com o pastor mais o que estava acontecendo. Então, já antes, desde os 12 anos de idade, o diabo já tinha sugerido para a Gabi algumas coisas. E que veio, como o Cláudio falou, o diabo come, né, tem paciência, come pelas beiradas. Então vai passando o tempo e a gente acha, como a Gabi também falou, que ele fica escondido. Às vezes ele não se demonstra.
Então, a gente pediu orientação, o pastor falou para a gente, pastor, a gente não pode contar para eles agora, vamos orar. Então, eu pedi a questão de trair a amizade. Eu e o Cláudio em casa, conversávamos também, já chegamos até a conversar com o pastor, porque isso é casa de morte. Então, até que ponto a gente não poderia trair a confiança de um adolescente? Até que ponto a gente não pode trair a confiança de uma pessoa que a gente sabe que está levando à morte? Então isso, a gente ligava, conversava, orava com Deus, Senhor, está acontecendo isso e isso, quando vai chegar? E a gente orando de um lado, Deus fez com que a Elisã soubesse. Foi um dia que eu fui na casa dela, eu pedi, Gabi, eu vou na sua casa hoje, eu estava virada, eu estava muito cansada. Ela, você não vai vir aqui na minha casa não, que eu não quero chorar. Eu falei, então tá bom, eu vou na rua, quando eu vou no meio do trajeto, eu vou pedir ao Senhor, se eu devo ou não ir para sua casa. O Senhor vai lá hoje, vai ser hoje. Eu falei, Gabi, não pensa que sua mãe, porque o pensamento delas é que ninguém gosta. Todo mundo é contra. E tem que fazer o que elas querem. E uma coisa que eu ligava muito para a Gabi, a gente ficava voltando, é que eu não tratava como ela tratava a bulimia e a anorexia. Na minha mente e no meu espírito, eu sabia que era demoníaco. Toda vez que ela falava anemia, nesse dia que eu estava conversando com ela na casa dela, parecia que tinha uma pessoa de cada lado. Eu falei isso com o pastor. Toda vez que ela falava e tratava como a anorexia, a bulimia, como uma pessoa, o diabo ganhava força. E era isso que estava personificando uma doença, e no caso, demoníaco. Então ela brigava comigo, eu falava, não, é uma doença, isso é demoníaco. E eu falei, Gabi, um dia os seus escravos, assim como o Saulo vai cair, você vai ver. E caiu, para a glória do Senhor Jesus. Então a nossa preocupação como líderes dos adolescentes é essa. Até que ponto nós vamos ser leais a eles? Até que ponto o Senhor nos colocar, e a gente vai falar com os pais, a gente vai... Tem coisas que o pastor tem, todas as coisas o pastor sabe. Que a gente pede orientação a ele antes. Uma coisa também que a gente já conversou com o pastor, tem coisas dos adolescentes que é tão banais que a gente vai procurar resolver para levar já a solução. Porque líderes, aqui da Memorial, fazem esse trabalho, é um filtro. A gente sabe de um problema, tem solução, tem como a gente resolver uma coisa pequena? Tem. Então, pastor, aconteceu isso, mas já está resolvido. Para a glória do Senhor Jesus, já foi resolvido. É menos uma preocupação para ele. Não é questão que a gente, como líder, vai querer subir acima do pastor. Nós não estamos aqui para isso. Mas líderes ministeriais são filtros para o pastor. Então tem coisas que a gente sabe, que a gente conversa com ele e ele espera a gente tentar resolver. Pastor, muitas vezes a gente já fala com o gabinete, pastor, a gente não conseguiu. Então, olha aqui, a gente passa os problemas para ele. Mas nós temos essa preocupação, tá? De como os líderes, os pais também ficarem sabendo, mas quando Deus quiser que saibam. No caso da Elisão foi isso. O Senhor já tinha preparado tudo. E uma coisa que o Cláudio fala, deixa eu falar aqui. Eu sempre falei para a Alessandra que quando Deus mostra algo, é porque Ele já está no livramento. Deus jamais vai mostrar algo para você para te causar pavor, causar medo e causar ansiedade. Desde o primeiro momento que eu fiquei sabendo que Deus tinha mostrado para a Alessandra, eu falei, Deus já está dando livramento. Deus, de alguma forma, Ele vai resolver da forma dele. Não da nossa forma, não da forma do pastor, não da forma do psicólogo, e não da forma que a Gabi queria que fosse resolvido. Mas Deus faz. Eu vou louvar o nome do Deus, tá? Pode botar, Léo.